Diferente do fim de semana passado, hoje até há funcionários a trabalharem aqui, num total de 7, e pelos quais não sabemos quantos funcionários existem no total nesta fábrica. Na semana passada, pelo segundo fim de semana consecutivo, visitamos a sede do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, onde está instalada a fábrica de impressão biométrica. Diferente do último final de semana, neste até os chefes estiveram lá pela manhã. Por volta das 11 horas, havia pelo menos 8 funcionários no interior da fábrica para garantir o descongestionamento de 35 mil cartas pendentes. Mas o que não ficou claro é o porquê da medida apenas abranger a área técnica, sendo que, segundo o administrador, há cartas não reclamadas pelos utentes, o que pressupõe o funcionamento da parte administrativa também. Funcionários revelaram à nossa reportagem que a segunda máquina prometida por Cláudio Zunguzi para flexibilizar os serviços de impressão só chegou na semana passada, a razão pela qual no 7º dia descansaram após promessas feitas a 27 de janeiro pelo administrador daquela instituição. Obrigados a operar neste fim de semana, os técnicos relataram não terem ainda ouvido falar de horas extras para a missão de super descongestionadores no âmbito das medidas anunciadas por Zunguzi. Apesar de terem que cumprir com a missão, os funcionários reclamam da poeira provocada pelas obras que decorrem no resto do chão do edifício onde foi instalada a fábrica. A situação é tão crítica que nem o engenheiro da obra de reabilitação do edifício e muito menos o segurança escaparam da morosidade apaziguada pelas cartas provisórias e seus carimbos ilimitados. A medida até soou como alívio para os utentes que há muito anseiam pelo levantamento da carta biométrica, mas, para surpresa de todos, mesmo depois do anúncio da medida que viria a flexibilizar os serviços, 2 semanas depois, os utentes continuam a reclamar dos carimbos usando as redes sociais para expressar indignação. Fora outros custos, foram pagos 2.500 meticais no Inatro e este é o resultado, um papelinho. É doloroso ver um país tratar documentos com implicações na soberania desta maneira. Os delegados desta instituição na província de Nampula e Sofala esquivaram-se das nossas câmeras sob o famoso álibi "não estou autorizado a falar". Um discurso que viria a mudar na província da Zambésia, onde, sem gravar entrevista, o delegado do Inatro revelou que saíram de Maputo 500 mil cartas de condução em direção a Quilimane para devida distribuição aos utentes. Declarações que não casam muito bem com os pronunciamentos do administrador Cláudio Zunguzi, que alegou a existência de um total de 35 mil cartas pendentes na sede do Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários. Feitas as contas, de acordo com os dados que nos são revelados, só Maputo e Quilimane têm agora pendentes 35 mil cartas de condução. Adicionados agora os cálculos feitos pela nossa reportagem na semana passada, 535 mil cartas associado ao valor de aquisição deste documento, que é de 2.500 meticais, o lucro da empresa será na ordem de pelo menos 1.337.500 meticais contra os 126 milhões anuais referentes à impressão das 35 mil cartas anunciadas em Maputo. É caso para dizer que o Inatro tem dinheiro. A instituição já foi INAV, passou a ser INATER
e atualmente com a designação de Instituto Nacional dos Transportes Rodoviários, opera como instituto público com receitas próprias, incluindo taxas de serviços, multas de trânsito e doações, conforme o Boletim da República de 5 de julho de 2021. Embora receba dotações do Orçamento do Estado, questões sobre a consignação de receitas e gestão financeira têm gerado debates sobre a transparência e a necessidade de maior controle orçamental. Ou seja, o INATRO não está a cumprir com os pressupostos pelos quais foi criado, tal como atesta o Decreto 47/2021, que passamos a citar. Artigo 2. Natureza. O INATRO-IP é um instituto público da categoria A, dotado de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Artigo 3. Objeto. O INATRO-IP tem por objeto regular, fiscalizar e supervisionar as atividades desenvolvidas no ramo dos transportes rodoviários, visando satisfazer as necessidades de mobilidade de pessoas e bens, com garantia de segurança, qualidade e dos direitos dos utilizadores dos transportes rodoviários. Linha H. Inspeção e fiscalização dos operadores do ramo dos transportes rodoviários, escolas de condução, centros de exames e dispensões de veículos automóveis e reboques, fabricantes de chapas de matrícula. A linha W. Supervisionar os contratos de concessão e fazer cumprir as regras e obrigações que lhes são aplicadas nos termos da lei. Artigo 18. Despesas. São despesas do INATRO-IP, a linha A, os encargos resultantes do respectivo funcionamento, investimento e do exercício das competências que lhes são atribuídas, incluindo os decorrentes de medidas para desenvolvimento de recursos humanos. A linha B. Os custos de aquisição, manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis, equipamentos ou serviços que tenha de utilizar. A linha C. Os encargos resultantes da contribuição para o Fundo de Desenvolvimento dos Transportes. A linha D. Outras despesas afim. Artigo 19. Relatório e contas. O INATRO-IP deve elaborar com referência a 31 de dezembro de cada ano os seguintes documentos. A linha A. Relatório do Conselho de Administração indicando como foram atingidos os objetivos e analisando a eficiência dos mesmos nos vários domínios de atuação. A linha B. Balanço e mapa de demonstração de resultados. A linha C. Mapa de fluxo de caixa. Mas afinal, para onde vai o dinheiro arrecadado com as receitas de impressão de cartas biométricas? Uma pergunta que continua ainda no segredo dos deuses.